Nós estamos aqui agora na unidade 2 e nós vamos falar de uma pessoa muito proeminente no Manifesto dos Pioneiros para a Educação, que muito pouca gente fala e sabe que foi uma grande contribuidora para o Manifesto dos Pioneiros, que é a Cecília Meirelles. Cecília Meirelles, que a gente coloca já como um poema já na primeira unidade, que chama-se Noções, um poema lindo. E para contar para a gente sobre os pioneiros da educação e sobre a Cecília Meirelles em especial, a nossa convidada aqui é a Yolanda Lima Lobo, professora da UENF também, de Sociologia da Educação, que se aposentou há pouco tempo. Nós estamos aqui na Fundação Darcy Ribeiro, no Rio de Janeiro. E a Yolanda vai falar para a gente sobre os estudos dela, da Cecília Meirelles. Olá, Yolanda, você pode falar para a gente um pouco sobre a Cecília Meirelles e vamos começar sobre esse momento histórico. A Cecília Meirelles, naquele momento, e ela, em 1930, junto com todo aquele grupo e o Manifesto dos Pioneiros, ou seja, a Cecília para si. A Cecília, sua contribuição política. Olá, Milena. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu sei que essa é uma oportunidade de estar também com os alunos. E uma das coisas que eu mais gosto na minha vida é de estar com os alunos. Então, desse momento aqui, eu vou falar olhando bem para você e para a câmera, como se eu estivesse na sala de aula conversando com meus alunos. Então, eu vou apresentar a Cecília Meirelles para vocês. Talvez todos vocês já tenham conhecimento da Cecília como poeta, a Cecília como cronista, jornalista, mas como educadora, só a partir dos anos 90 é que essa face da Cecília passou a ser conhecida. E eu tenho uma grande contribuição a dar, porque eu passei a estudar a Cecília Meirelles como educadora desde a década de 90, desde 1991, num projeto que eu fiz para o CNPq. E, como decorrência desse estudo sobre Cecília Meirelles, publiquei 2 livros, um para a coleção Educadores, que vocês podem ler no domínio público, que é a Biblioteca do Ministério da Educação, se quiserem conhecer mais a Cecília Meirelles e a obra dela. Cecília, ela se formou no Instituto de Educação do Rio de Janeiro. Na ocasião que ela se formou, o Instituto ainda era Escola Normal do Distrito Federal. Quando ela concluiu, ela foi ser professora na Escola Deodoro. E da Escola Deodoro, logo depois que ela casou com um artista plástico português, Correia Dias, ela começou a se interessar pelo movimento modernista no Brasil. E o movimento modernista no Brasil, na literatura e na poesia, ela fazia um paralelo com o que acontecia na sala de aula. Que a sala de aula era o avesso do avesso da modernidade. E ela se realizava no Rio de Janeiro a Reforma Fernando de Azevedo, em 1927, 28. Quando eclodiu a Revolução de 1930, ela foi convidada pelo jornalista Nóbrega da Cunha para fazer parte do jornal que eles estavam inaugurando. 2 jornalistas, Orlando Dantas e Nóbrega da Cunha, convidaram o casal, o marido, para fazer as caricaturas e aquelas tirinhas dos jornais, e convidaram a Cecília para fazer uma página de educação. Ela estava, naquele momento, fazendo um concurso para ser professora catedrática de literatura do Instituto de Educação. O concurso estava em andamento, ela já tinha feito a primeira prova. E no dia 12 de junho, que é o dia em que sai a primeira edição do jornal Diário de Notícias, aparece a página de educação. A página de educação, ela trazia várias colunas. Uma coluna assinada por Cecília Meirelles. A parte central era uma entrevista com algum educador renomado.
uma parte que informava ao professorado sobre andamentos de processo e várias ilustrações feitas pelo seu marido, o artista Plástico Correia Dias. O que ela queria com a página de educação? Ela achava que naquele momento, aquele era um momento do renascimento pedagógico. Isso significa que em países da Europa, na Itália, na França e mesmo na Inglaterra, vivia um momento de transformação da escola, uma fase de transição entre a escola tradicional e a escola moderna. Cecília e outros educadores estavam entusiasmados com a reforma que Fernando de Azevedo estava fazendo no Distrito Federal, com a concepção dessa escola moderna. Quando ela foi convidada para fazer uma página de educação no Diário de Notícias, ela considera, quando ela fez a concepção dessa página, ela considera fundamental levar o pensamento pedagógico, da renovação pedagógica, para o conhecimento de todo leitor, seja ele um leitor que não tem conhecimento das teorias pedagógicas, seja um professor, seja um pai que está preocupado com a educação dos seus filhos. Então, ela é, vamos dizer assim, uma tradutora das teorias que são mais sofisticadas, colocando essas teorias numa linguagem coloquial com os autores, como se ela estivesse conversando com esses autores, numa linguagem jornalística ao alcance de qualquer pessoa. Então, qual era o conteúdo disso? Fundamental, era uma nova concepção de criança. Quem é o ator principal da escola? É a criança. A criança, então, passa a ser o centro, a origem das atividades pedagógicas é a criança, porque a atividade pedagógica é para a criança. E ela é também o centro do desenvolvimento de qualquer atividade pedagógica. Ora, isso significa que o professor, quando ele entra em contato com a criança, ele tem que saber que ele está convivendo com uma diversidade muito grande de crianças. E que essas crianças, quando chegam às escolas, elas vêm de um mundo onde as cores, onde os sons estão presentes. Se ela ficar fechada na escola, ela naturalmente não vai gostar da escola, porque a escola não tem aquela alegria, aquela protuberância de cores do mundo, da realidade em que ela vive lá fora. Então, é preciso transformar a escola para a criança. Então, o que é a transformação da escola? Não só do ponto de vista pedagógico, mas do ponto de vista físico. A arquitetura da escola muda. A arquitetura da escola muda para uma arquitetura mais moderna, mais colorida e com um ambiente ao alcance da criança. Além disso, pedagogicamente, quando o professor deve pensar nas atividades pedagógicas, deve pensar que essas atividades pedagógicas elas não podem ser artificiais. Ali dentro da escola há vida. A criança tem vida, uma diversidade de vida que tem que ser explorada dentro da própria escola. Explorada no sentido de fazer florescer. É como uma semente que ela faz, inclusive essa metáfora da semente, né? Que transborda, que ultrapassa a terra e faz nascer frutos e faz nascer flores.